nesse momento da apresentação, no início da era cristã. Nesse momento, o Império Romano domina todo o entorno do mar Mediterrâneo. O imperador César Augusto é Otávio Augusto. Nós temos aqui agora um clima de paz em todo o mundo romano. As guerras param naquele momento. É que naqueles anos, Jesus está chegando à Terra em corpo físico, juntamente com muitos espíritos preparados para as grandes batalhas morais que se desenvolverão. O casal Zacarias e Isabel receberá João Batista como filho. Maria, prima de Isabel, receberá Jesus. Aos 12 anos, Jesus e seus pais vão ao templo de Jerusalém. E aí se perdem. Seus pais procuram por ele. E o encontro conversando com os doutores da lei, deixando-os impressionados com sua sabedoria. Passado algum tempo, Isabel vai visitar Maria em Nazaré. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho João Batista em sua casa própria de Nazaré. Depois das saudações habituais, as duas primas entraram a falar das crianças, João e Jesus, cujo nascimento foi anunciado por acontecimentos singulares. Você sabe o que me espanta, Maria? É o temperamento de João. Ele fica com as suas profundas meditações, apesar da sua pouca idade. Parece sempre que a sua cabeça está tomada por graves pensamentos. Essas crianças trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho Jesus também é assim. Às vezes eu encontro ele a sorte junto das águas em conversação profunda com os viajantes. E sempre Jesus, com uma palavra caridosa, às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Ele fala da sua comunhão com Deus com uma firmeza que eu nunca observei em nossos doutores. Ah, Isabel, ando muito preocupada em relação ao destino de Jesus. Apesar de todos os valores da nossa religião, somos nós, as mães, que temos sempre o espírito cheio de receios quanto ao futuro dos nossos filhos. Sim, estivemos em Jerusalém nas comemorações religiosas e a facilidade de argumentação com que Jesus esclarecia os problemas apresentados pelos orientadores do templo nos deixou receosos e espantados. A sabedoria de Jesus não pode ser recebida. Ela vem de Deus. Isso é realmente muito preocupante. Ao perceber que as ideias de Jesus não foram bem recebidas pelos doutores do templo, Maria, receosa pelo futuro de seu filho, procura Eleazar para ele interceder por Jesus, já que ele tem ótimas relações com as autoridades do templo. Eleazar, por sua vez, demonstrando preocupação, procurou José. José, esses meninos parecem ter nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. É verdade. Conversei com Maria sobre essas questões. Estamos receosos. Jesus, percebendo a preocupação dos seus pais, procurou sua mãe Maria numa certa manhã. Isabel, acredito que Jesus me procurou pela manhã e me perguntou o que eu queria dele, pois já havia me dado provas de sua comunhão com o Pai que está no céu. É mesmo? E o que você respondeu? Fiquei surpresa com a pergunta. Disse apenas que ele precisava de um preparo melhor para a vida. Ele me respondeu de forma segura, afirmando que todo trabalho útil no mundo é digno e que ele já está preparado e com Deus. Eu já percebi que ele é um menino diferente. Você tem toda a razão de ficar preocupada com ele. E ele ainda me disse que Deus deseja de nós toda exemplificação que seja boa e que assim ele escolheria a melhor escola.
Jesus nos surpreende a cada momento. No mesmo dia dessa conversa, Jesus foi até José e lhe pediu, com humildade, que o admitisse em seus trabalhos. Desde esse dia, Isabel, como se quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, vem aperfeiçoando os serviços da oficina de marcenaria, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Não demorou muito, Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado conversando. Quem poderia saber qual a conversação que se travara entre ambos? No dia imediato, antes de João partir, Isabel perguntou a Jesus com gracioso interesse: Jesus, não queres vir conosco? Não, João partirá primeiro. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. João Batista é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as suas próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que Jesus disse: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Assim, termina, a apresentação que eles prepararam com tanto carinho para a gente sobre esse capítulo do livro Boa Nova, que eu indico a leitura para todos aqueles que tiverem a oportunidade